Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando aí. A gente tá dando sequência a mais uma live do Medplex Sul, convidando aí um membro do nosso corpo clínico. Hoje a gente vai ter a presença de um grande nome da cirurgia de coluna, o Dr. Hernani Abreu. Dr. Hernani, boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Doutor, eu fiz uma colinha aqui para não me perder. O Dr. Hernani é médico ortopedista, atua há 36 anos, tem formação em cirurgia de coluna no Brasil e nos Estados Unidos, é membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia, da Sociedade Brasileira de Coluna e é chefe do serviço de coluna do Hospital Ernesto Dornelles. Uma carreira de 36 anos, e veio compartilhar conosco um pouco aí no nosso episódio sobre as técnicas mais modernas em cirurgias minimamente invasivas e tratamentos de coluna e dor. Bom, doutor, eu acho que a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é como que o doutor foi convidado a vir atuar na Clínica Blanc, no Hospital Blanc, no Medplex. Como é que foi essa vinda do doutor para cá? Deixa eu primeiro também completar que eu sou fisioterapeuta há 36 anos, isso é importante. Exatamente. Eu Sabia que eu ia esquecer alguma coisa. Eu fui médico, doutor. E depois de ser médico especialista em coluna, fui fazer faculdade de fisioterapia e me formei em Também fisioterapeuta. Então, atuando nas duas áreas. O Blanc, há um ano e pouco atrás, me convidou a chefia, a direção do Blanc, para organizar um serviço de endoscopia de coluna e de dor. E me ofereceu tudo o que eu precisasse para montar este serviço. E desta forma, em contrapartida, seria bom que eu me instalasse também no complexo onde está o Hospital Blanc. E foi o que eu fiz. Então, nós estamos fechando um ano que estamos instalados no complexo Medplex, junto ao Blanc, onde a gente atua. Excelente, doutor. Eu quero complementar um pouquinho, porque eu acho muito importante a gente trazer. O doutor também foi um dos precursores, introduziu no Brasil a cirurgia videoendoscópica para hérnias de disco, isso em 95. Também foi um dos pioneiros e um dos que trouxe a cirurgia percutânea para a hérnia de disco. Também as verteroplastias e também as artroplastias discais lombares, aí cuidando. Deixa eu te explicar para te entender o que levou a isso. Eu sou filho de ortopedista, que vai uma homenagem ao meu pai, que está vivo, 90 anos, doutor Abelardo Abreu, e sempre me ensinou que menos é mais. Tudo que eu pudesse fazer menos agressivo, eu daria uma grande vantagem para o paciente. Se precisasse completar, eu completaria. Então, isso vem de formação. A coluna na década de 90 era muito violenta, as cirurgias eram muito grandes, muito traumáticas, pela própria tecnologia que nós tínhamos no Brasil. E baseado nisso, nesses ensinamentos do meu pai, eu fui atrás do que existia mundo afora de técnicas menos invasivas para a coluna. E o primeiro estágio que eu fiz grande fora do Brasil, em minimamente invasiva, foi em 1991, quando eu aprendi lá e fiz o treinamento de cirurgia percutânea, de disectomia percutânea, que, vê bem, eu comecei a fazer aqui em 1992, e hoje é plenamente usado por todos os colegas, muito bem usado. Então, uma técnica que já tem quase 30 anos veio e ficou. O que acontece? Nessa busca por tecnologia nova, eu fui atrás das outras coisas. Então, a cirurgia endoscópica foi lançada na França a primeira vez, pelo Dr. Destandot. Um amigo meu, colega, que foi junto e começou a trabalhar comigo, o Dr. Fernando Schmidt, havia assistido ele na Alemanha, e nós fomos à França fazer esse treinamento com ele. Fomos os primeiros estagiários do mundo a treinar a cirurgia endoscópica, e trouxemos para o Brasil. Então, a primeira cidade do Brasil que teve cirurgia videoendoscópica foi Porto Alegre. Essa era uma técnica precursora. É óbvio que depois foi havendo um desenvolvimento da técnica. Hoje nós fazemos a técnica full endoscópica, que é a mais desenvolvida no mundo, mas a precursora que foi trazendo foi essa. Isso foi nos acostumando, o olho, as indicações, tudo, para que a gente acompanhasse o progresso do que existe hoje. Resumindo, é isso. E o Blanc pediu, na verdade, que a gente
montasse um serviço modelo desse tipo de tecnologia, que foi o que nós fizemos e temos hoje lá. Perfeito. E aproveitando esse gancho que o doutor citou do Hospital Blank, que é, para quem ainda não conhece, que está nos assistindo, um hospital cirúrgico de ponta que fica dentro do complexo Medplex, atendendo diversas especialidades cirúrgicas, com um modelo de hospital muito diferente, tanto para o médico quanto para o paciente. Doutor, como que tem sido essa experiência do doutor no complexo Medplex, fazendo procedimentos do Blank, e como que o que os pacientes do doutor têm dito dessa experiência? Como é que está esse feedback dos pacientes com a experiência? Eu apelidei o Blank de boutique, hospital boutique, porque é um hospital que nem nós, quando viajamos cada vez mais, não paramos muitas vezes em hotéis Sheraton, mirabolantes, paramos em hotéis boutiques que tem todas as condições, todo o conforto e tudo mais. O hospital é isso, é um hospital grande com toda a tecnologia que precisa para procedimentos mais rápidos. Também pode baixar, fazer, já fiz artrodese, agora semana passada de 2 níveis lá, mas é um hospital para procedimentos mais rápidos, mais elaborados. E isso, o Blank é especial, porque ele tem 30 ou 40 leitos de pós-operatório, ele tem as salas maravilhosas e tem equipamento que se precisa. Então, tu consegue fazer os procedimentos todos numa rapidez, numa tecnologia atualizada e num hospital moderníssimo. Então, isso tem impressionado os pacientes. Aqueles que não conheciam e passaram a conhecer estão muito bem impressionados com esse tipo de conceito novo, vamos dizer assim, e que se enquadram em muitas áreas, sendo Sim. na minha, essa que é dor e cirurgias endoscópicas e minimamente invasivas, se adapta plenamente a oferecer ao paciente o máximo de segurança e conforto. Excelente. Eu esqueci de perguntar para o doutor ali no gancho, quando o doutor trouxe essa história de que sempre fazer mais com menos, essas cirurgias que agridam menos o paciente e tudo mais, que são as minimamente invasivas. Como que o senhor foi para esse lado da cirurgia minimamente invasiva? Como que o senhor viu a cirurgia minimamente invasiva como o caminho a seguir aí na carreira? Exatamente naquilo que eu falei, do menos é mais. Qual é o meu objetivo como médico? É melhorar a qualidade de vida dos meus pacientes, certo? Então, assim, eu tenho que tentar melhorar a qualidade de vida com a menor agressividade. Porque se eu fizer Sim. coisas muito mirabolantes e grandes, eu não posso voltar atrás. Se eu fizer coisas pequenas, eu sempre posso ir adiante. Então, assim, Sim. eu sempre busquei, nesses últimos 30 anos, tudo que existe de mais moderno para tentar resolver as dores, principalmente dos pacientes, e com isso agredi-los menos, ou seja, não partir para coisas agressivas. Vou dar um exemplo. Hoje o paciente tem uma hérnia, uma ciática, e vem convivendo com dor na perna, vivendo mal. Hoje o nosso protocolo não é sair operando, nosso protocolo hoje é fazer bloqueios, nós temos já vários tipos de drogas que nós podemos usar com objetivos diferentes, e o objetivo é assim, eu tentar agredir menos e resolver. Eu faço hoje alguns bloqueios de dor e eu digo, será que vai adiantar? E para minha surpresa, uma grande parte tem melhorado muitos pacientes. Cura? Não, mas melhora o suficiente para o paciente não precisar fazer um ato cirúrgico maior. Isso o nosso objetivo, é aumentar a qualidade do paciente, qualidade de vida. Sim. E hoje, doutor, o paciente que busca um procedimento, seja os bloqueios, enfim, como que o doutor vê essas possibilidades? Consultório ou hospital? Como é que o doutor avalia isso? Uma grande parte de procedimentos pode ser feita em consultórios. Hoje a gente se auxilia no consultório do ultrassom e a gente pode guiar as agulhas para que façam esses bloqueios em consultório. Aqueles que são mais complexos, a gente procura fazer no hospital pelo lado da segurança, pelo lado da sedação. Ou seja, hoje um paciente vai fazer um bloqueio de dor, ele é sedado para fazer esse bloqueio. A gente entra sempre com anestesista para a segurança do paciente e para que ele não sinta nenhuma dor. Então, mesmo que o procedimento venha a durar 15, 20 minutos, meia hora,
paciente não sente nada, não sai traumatizado, porque se eu não tiver uma sedação, ele vai sair muito doloroso pelas injeções, sim, pelos procedimentos que nós fazemos. E no hospital tem uma coisa que é a escopia, que é a televisão, ou seja, eu tenho o raio-x permanente, vamos dizer assim, em que eu vejo onde é que eu estou indo, porque não é botar um remédio, é botar um remédio ou algum outro produto no lugar certo. Se eu não botar no lugar que eu planejei, não adiantou nada. Largar em qualquer lugar não é a mesma coisa que eu botar no ponto de dor, da origem da dor. Então isso é muito diferente. Isso faz a diferença na qualidade do tratamento. Perfeito, doutor. E falando dos bloqueios, como que funciona o bloqueio de dor? Porque a gente, como leigo, ouve muito falar, tem sempre um conhecido que fez um bloqueio, alguma coisa do gênero. O que é efetivamente o bloqueio de dor? O bloqueio é um nome genérico. Primeiro, tu tens que ter o diagnóstico correto da doença do paciente. Então, assim, vamos botar assim, se as pessoas de idade têm dor lombar importante e limitante, o que é a causa da maioria desses pacientes de idade? Artrose. O que é artrose? Dobradiça enferrujada. Vamos botar assim para o paciente se dar conta. Uma coisa é osteoporose, outra é artrose. Osteoporose é quando o cimento da tua obra tem muita areia, não tem boa qualidade. Isso é a osteoporose, é o osso frágil. Artrose é quando as tuas articulações estão gastas, estão que nem dobradiça, estão enferrujadas. O que tu faz com a dobradiça enferrujada? Tu sai trocando a dobradiça ou tu primeiro põe um óleo para desengripar? Bom, tu primeiro põe um óleo para lubrificar essa dobradiça. Não funcionou, tu põe um desengripante. Ou seja, tu põe alguma coisa a mais para desengripar a fechadura. E na última instância, quando essa dobradiça não funciona, o que tu faz? Troca a dobradiça. Vai lá e conserta. Então, esse é o raciocínio nosso. Vamos começar pelo começo. Tem uma dobradiça que não está funcionando bem, está doendo, porque é como se estivesse enferrujada. Vamos começar botando um óleozinho, vamos ver se isso aí não basta para melhorar a qualidade da pessoa de vida e diminuir o limiar de dor. Claro que nós também podemos ajudar com medicação. A gente não faz o procedimento puro. Nós ajudamos com medicações para dor crônica, para outras coisas. É uma série de procedimentos que, junto ao bloqueio, tentam que não seja operado. Por exemplo, o paciente tem uma hérnia e uma ciática. Eu vou na hérnia eu atinjo a hérnia com a agulha e tento colocar o medicamento que desmanche essa hérnia, para que ele não precise fazer isso de forma aberta ou endoscópica. Claro. Então, nós vamos numa escada, subindo degrau por degrau. Eu não vou do primeiro degrau ao último. Eu vou do primeiro degrau ao segundo, terceiro, e vamos tentando. E muitas pessoas vão ficando nos degraus de baixo com o seu problema resolvido, sem ter que atingir o degrau superior, que seria a cirurgia. Sim, porque popularmente a gente ainda vê, principalmente, talvez, de técnicas mais antigas, outros momentos, um resquício, até um certo estigma com a cirurgia de coluna. Como o doutor mesmo citou, a cirurgia de coluna há 20, 30 anos atrás era, de fato, uma mega cirurgia, qualquer procedimento, né, doutor? Mas existe uma coisa que o leigo não se dá conta, e vocês veem muita gente dizer, o cara operou a coluna, agora tem que operar de novo. Tu não vai num dentista, arruma uma cárie, anos depois tu não vai no dentista arrumar outra cárie. Então nós temos 33 discos, nós temos montes de faceta, tudo vai envelhecendo e vai estragando. Então muitas vezes um paciente operou uma coluna e foi bem sucedido. Aí, anos depois, diz, teve que operar de novo. Mas não é pelo problema que ele arrumou antigamente. As cirurgias convencionais feitas há 30 anos, muitas delas funcionam e são muito boas ainda. São, inclusive, o padrão, o que se chama Gold, padrão ouro. É que a medicina evoluiu e tu tem outras coisas menos agressivas. Não que aquilo não funcione. Eu sempre brinco. Antigamente, tu operava uma vesícula, abria a barriga. Ele deixava de ficar bom da vesícula? Claro que não. Só que hoje tu faz por vídeo e esse paciente vai embora no mesmo dia, sem traumatismo, mas ele também tem problema da vesícula resolvido. A tecnologia para resolver é que melhorou. E isso fez com que a agressividade em cima do corpo do paciente e as comorbidades diminuísse. Isso que nós buscamos em toda a medicina, em todas as áreas, inclusive na nossa, que é a coluna. Sim, e consequentemente esse ciclo de recuperação do paciente fica muito mais é o que nós queremos.
O que o mundo moderno pede? Que o paciente volte imediatamente ao seu trabalho. Essas coisas minimamente invasivas, essas técnicas, surgiram principalmente na década de 90 no Japão. Porque lá, diferente de nós, se o cara se afasta do trabalho e fica uma semana, 2 fora, vem outro no lugar dele. E ele perde o seu lugar. Então começou a se desenvolver técnicas que fizessem a pessoa voltar imediatamente ao trabalho. Para quê? Para que ele não perdesse seu local de trabalho. E assim foi o mundo afora. Não é todo lugar que o cara põe um atestado de 60, 90 dias e fica esperando, garantido pelo seu regime. Não, de saúde. Não, tu tem que voltar ao trabalho amanhã. O profissional liberal, ele não pode ficar afastado 2, 3 meses de uma cirurgia. Ele quer se operar e daqui 3, 4 dias no máximo quer voltar ao seu trabalho. É isso que nós buscamos. E a cirurgia minimamente invasiva e os bloqueios desses procedimentos fazem com que o paciente possa voltar imediatamente ao trabalho. Doutor, antes da gente entrar nas perguntas, o doutor trabalha também com a ozonioterapia. O doutor é médico e também fisioterapeuta, logo formalmente habilitado ao uso dessa tecnologia. Fala um pouco pra gente, doutor, desse tipo de procedimento e quem que é candidato do procedimento. A ozonioterapia, no nosso meio, ela não tem o significado, ela é uma técnica auxiliar, ela não é uma técnica curativa, mas ela é uma técnica auxiliar aos procedimentos e à melhora. Do resto do mundo, tirando o Brasil, quem pode usar é só o médico. O único país do mundo que não pode, o médico não pode usar é aqui. Contrário ao resto do mundo. E a ozonioterapia, ela vem auxiliar em várias coisas. Eu posso usar porque eu sou fisioterapeuta. Então, fisioterapeuta, odontólogo, veterinário, enfermeiro e dentistas são os que podem usar pelos seus conselhos, ou seja, o meu conselho de fisioterapia me deixa usar, o meu conselho de medicina não me deixa usar. Isso é no Brasil. Pode usar em pesquisa. Então, o médico que tem pesquisa pode usar. Por exemplo, PRP, plasma rico em plaquetas. Só quem pode usar é em pesquisa. Nós podemos usar lá no Blank, porque o doutor Edilson Machado, que trabalha comigo, trabalhamos juntos, credenciou o Blank na plataforma Brasil e no sistema Teleconnect. O que acontece no Teleconnect? O que acontece? Então, a gente pode usar experimentalmente. Estamos caminhando para que isso seja autorizado. Então, tem algumas coisas no Brasil que ainda são diferentes do resto. O resto, vários países do mundo usam rotineiramente. Nós temos algum bloqueio. Criando esse bloqueio, há um desconhecimento. Então, tu veja, se há um desconhecimento, o médico não conhecendo, não por culpa dele, porque não pode, teoricamente, ser usado, ele não sabe indicar, ele não acredita, porque ele não estuda a fundo, porque não faz parte da tua vida aquilo ali. Mas se tu fores ver, isso já existe protocolo de Madrid, que foi desenvolvido por todos os países do mundo, com todos os protocolos de dose para cada patologia e onde pode ajudar. Na coluna, eu fiz um treinamento na Itália, onde o SUS da Itália preconiza o uso pelos médicos para a coluna do ozônio. Porque o ozônio é barato, o ozônio não tem custo praticamente. Então, se tu tem uma tecnologia que pode ajudar, não cura tudo, não resolve tudo, mas pode ajudar, por que não ajudar o paciente? Tu vê que a Itália, o SUS deles preconizam o uso. Então, aqui nós temos essas divergências do sistema, mas que vão tender no futuro a serem aprovados. Então, naquela fase de falta medicina, ozônio, falta medicina baseada em evidência. Peraí, tem 15 mil artigos publicados. Então, também não é bem assim. Então, assim, não cabe aqui discutir. O que importa é que a gente pode usar, alguns podem usar, os fisioterapeutas podem usar e podem ajudar bastante. Eu posso ajudar como médico fisioterapeuta. E isso ajuda sem nenhum para efeito maior. Esta é que é a realidade. Então, é um procedimento mais. Não é milagroso, ele não vem para curar tudo, ele vem para auxiliar o paciente dentro dessa filosofia de que vamos fazer o máximo antes de ter que operar. Sim, perfeito. E no final o paciente é o grande beneficiado, né, doutor? Eu vou
eu É o que a gente busca. Exatamente. Doutor, eu tô com uma pergunta que chegou agora há pouco aqui pelo Instagram. Eu achei bem interessante a gente tratar do tema, que é o seguinte: quais são as alternativas farmacológicas para o tratamento da dor na coluna? Bom, aí veja bem, nós temos que atuar na área da dor crônica. Normalmente a gente usa medicamentos para dor crônica, ou seja, tu tem que diminuir o teu limiar de dor, tu tem que desacostumar o cérebro que está acostumado com a dor. Se tu não fizer esse tratamento prévio, nada do que eu fizer de procedimento vai ajudar. Hoje nós entendemos que não adianta só eu tratar aquilo se eu não preparar o cérebro para também ter a diminuição da dor. Então é um conjunto de coisas. Então, os fármacos fica difícil citar quais são, porque é uma infinidade. Nós usamos um monte deles, tanto do ponto de vista clínico, medicamentoso, via oral ou outras, ou seja, quanto no próprio procedimento da dor no paciente, né, no local da dor. O que eu sempre digo que é importante é o seguinte: tratar uma dor, tu tem que saber a etiologia. Não é uma fórmula de bolo. Eu vou dar o mesmo remédio para todo mundo na mesma hora, na mesma dose. Não. Cada organismo e cada paciente tem dor de um jeito e tem uma patologia. Cabe ao médico, eu acho que principalmente ao médico, diagnosticar, saber a etiologia. E aí tu vai saber atuar na dor, mas sabendo a causa. Não é assim, tô com dor na coluna, fisioterapia. Sim, mas fisioterapia qual? Por quê? O que o paciente tem? Não, ele tem que primeiro ter o diagnóstico, tem que tentar tratar e vai ser auxiliado, porque é fundamental a fisioterapia. Mas com o diagnóstico. Não assim, vai lá e faz. Faz Sim. O quê? Como? Quando? Quantas sessões? Tem que ter Deve ter respondido. Um contexto bem claro, né, doutor? Outra aqui que eu achei interessante, doutor, a gente falou bastante aí dessas técnicas. Já fiz uma artrodese, é isso? Falei certo? Artrodese. É a união de segmentos da coluna. Certo, já fiz uma artrodese, mas ainda tenho dores residuais. Nada como antes. Sempre terei dores? Então eu vou responder assim uma coisa que não vão esquecer. Quando o paciente me pergunta, doutor, eu vou fazer a cirurgia, eu vou ficar bom 100%, eu respondo assim: o senhor é um carro batido, um carro capotado, eu sou um chapeador. Por melhor que eu faça a chapeação, nunca vai voltar a ser um carro zero. Então, a artrodese vem para melhorar a qualidade de vida e minimizar a dor. Não obrigatoriamente tirar todas as dores. Ótimo. Então, respondido? Não, acho que ficou bem, a comparação é ótima, não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Doutor, e agora algumas perguntas que várias pessoas perguntaram algo nessa linha, que estão tendo aí com essa mudança de rotina, problemas com ergonomia, né? Dor na coluna, dor lombar. Que o doutor indica de forma preventiva para quem está com esse tipo de dor e não tem assim uma indicação de procurar um médico ainda? Deixa eu te explicar assim. Isso está sendo muito mais frequente do que vocês possam imaginar. Hoje eu atendi uma menina de 23 anos, que eu já operei a lombar, estava boa, estava bem, teve um problema, precisou ser operado há anos atrás, e com cervicalgia, com uma dor muito forte no pescoço. O que acontece? Ela está tendo todas as aulas, ela estuda engenharia, no computador. Ou seja, ela passa o dia inteiro no computador. A academia que ela fazia fechou, foi proibida, ela não faz mais. Mesmo que tenha reaberto, acontece uma coisa muito comum. Tu perde o pique, tu perde o hábito. Tu recomeçar é difícil. Então, assim, tu tá trabalhando no computador o dia inteiro. Tu não sai de casa. O que acontecia? As pessoas, quando vão ao trabalho, pegam uma condução, olham para cima, olham para baixo, olham para o lado, caminham, se divertem, discutem, encontram um amigo, a cabeça fica trabalhando, ou seja, tu tem 1000 atividades. Tu passa a ficar em home office o dia inteiro sozinho, numa neura total, socado no computador. Bom, então, tu não faz mais a ginástica que tu fazias. Tu não tem mais o humor que tu tinhas.
tu não tem a ergonomia que tu tinhas no teu trabalho, que a maioria dos trabalhos procura ter. Tu em casa, tu te adapta. Tem um sofá que não é ideal, tu tem uma cadeira que não é a certa, a mesa é mais baixa ou mais alta, ou seja, nada é como deveria ser. Então, essas pessoas passaram a desenvolver dores que não tinham. Não quer dizer que não vão resolver, voltando à vida habitual, aos seus exercícios ou atividades, provavelmente vão voltar a ter uma vida saudável sem dor. Mas nesse momento estão. O que eu posso recomendar? Que tentem se cuidar, que voltem a uma atividade física, que levantem de hora em hora. Isso é básico. Não passe o dia inteiro, 4, 5 horas no computador. Levanta de hora em hora, toma um cafezinho, bebe uma água, vai no banheiro. Faça alguma atividade, tome um ar, saia. Então, assim, tu tem que voltar a pensar que tu tem que te aproximar do que tu fazia antes. E não ficar só nessa atividade que está neurotizante. Né? Uhum. Então, isso virou uma causa de todas as idades, não é assim de 20 e 13. Todos estão tendo algum tipo de dor a mais ou diferente do que tinham. Essa mudança, principalmente essa questão da academia, realmente é o hábito, o pique que as pessoas tinham antes, se drasticamente quebra, um período longo, né? A gente tá falando, e aí batendo 7 meses. É que nenhum de nós pensou que a pandemia fosse durar isso, né? A verdade, nós quando nos fechamos em março, a partir da aceitação de ficarmos em casa, todo mundo pensou que ia ser 1, 2 meses, só que a coisa já está 7 meses e não sabemos bem quando vai acabar. A Europa já está tendo repique, então, nem nós sabemos, ninguém sabe. Isso é uma coisa que só o tempo vai nos dizer. Hoje todo mundo voltando para a rua, tá certo? Será que isso não vai trazer algum fator reverso, até onde vai? Tá tudo muito... Eu passo escutando opiniões também pelo Instagram, pelo Face, de infectologistas, de pessoas que são entendidas. Nós somos leigos também, eu como ortopedista não sou entendido no Covid, mas o que eu procuro? Me informar. Mas mesmo as informações que nos vêm são muito heterogêneas, são muito diferentes. A gente não sabe bem o que pensar. Qualquer um de nós tem discussão em casa, porque a esposa pensa de um jeito, o filho pensa do outro, eu penso do outro, porque ninguém sabe bem o que pensar. Essa que é a realidade. Exatamente. Bem colocado, doutor. Bom, doutor, para a gente finalizar, em que momento o doutor tem percebido que as pessoas buscam um especialista? Em que momento da dor? Dor também é uma coisa muito difícil de definir, cada um tem a sua resistência e enfim, como lida com a dor. Mas quando que o doutor percebe que é a hora de procurar um especialista? Existe uma coisa que se chama dor crônica. Os pacientes que têm dor por mais de 3 meses desenvolvem uma coisa que nós chamamos de dor crônica. E a dor crônica depois é muito complicada de retirar por todos esses fatores cerebrais que eu já falei. Então eu acho que a pessoa, primeiro, ela não tem que viver sofrendo. A gente não é feito para sofrer. Não há humor que aguente o sofrimento. Então eu acho que quando o organismo dá o alarme, porque dor é um alarme, é a forma que o organismo tem de se manifestar, eu acho que já passa a ser a hora de procurar um especialista. Eu sempre brinco, o que é mais fácil, eu tratar um dente quando a cárie recém surgiu, ou quando eu não dei bolas, ela virou um tratamento de canal, ou quando eu não dei bolas, eu perdi o dente? É óbvio que eu tratar uma cárie se torna muito mais simples. Eu acho que essa tem que ser a filosofia hoje, que é a do primeiro mundo. É prevenir e já tratar no começo, e não esperar tá muito mal para tratar. Então, eu acho que isso já vem mudando. A geração mais velha ainda tem aquele conceito de eu não vou tratar, deixa assim, vou ver se melhora sozinho. Os jovens já têm, de alguma maneira, eu sinto que já têm procurado um socorro mais rápido, não deixam ficar tão crônico o problema. Então, assim, eu acho que tu tem uma dor que é anormal, está atrapalhando a tua vida e não está passando, procura, em qualquer instância, não é na ortopedia, gástrica, qualquer coisa que tu tem errado no teu organismo, que não está funcionando bem, procura ajuda. Por que tu vai esperar uma coisa se transformar em algo muito grave para depois tentar tratar? Eu já tive pacientes, por exemplo, eu tenho um paciente que eu nunca esqueci, o paciente estava correndo rally,
maravilhosamente bem, 40 e poucos anos, passou num buraco, quebrou a coluna. Ora, ninguém pode quebrar a coluna quando está não passando num buraco. Baixou, fui ver, era um tumor, era uma metástase. Quer dizer, ele não tinha sentido nada, essa metástase em 15 dias matou. Raciocina, se ele já tivesse tido algum sintoma, talvez ele tenha tido e nunca me falou, algum sintoma de dificuldade de engolir, era um câncer de esôfago, alguma dificuldade de engolir, não fique com isso, vá lá ver. Vá lá ver o que tem. Quem sabe isso é uma coisa que se pega no início, pode ter cura, e não pegar no fim já sem o que fazer. Essa é a mentalidade que eu acho. Claro. Nós temos que procurar... o nosso organismo tem que funcionar bem, nós somos um motor. Se o teu carro começa a falhar, não vai esperar o motor parar no meio da rua. Tu vai procurar socorro antes para não ficar numa situação constrangedora. A mesma coisa é o nosso corpo, é uma máquina com 1 bilhão de coisas para estragar, concorda? Olha o que nós temos. Nós temos todos os sistemas para estragar. É uma dádiva de Deus tu estar com o sistema funcionando, com a máquina funcionando. Então, eu acho assim, se a máquina pifa em algum lugar ou está querendo mostrar alguma coisa, vai ali ver, não deixa pifar. Essa é a minha mensagem. É a maneira como eu, como médico, penso. Exatamente. Não deixar chegar num ponto que não tenha... que o caminho está mais para lá do que para cá, né? Exatamente. Exatamente. E aí tu vai transformar o que podia ser pequeno numa coisa enorme. Exatamente. Bom, doutor, excelente conversa. Eu acho que assim são assuntos que a gente pode desdobrar no futuro em outras conversas. Eu acho que a gente vai ter aí mais perguntas. Pessoal que quiser mandar mais perguntas, nós vamos enviar para o Dr. Hernani. Ele responde, a gente publica aqui as respostas. Doutor, muito obrigado pela presença hoje. Foi uma enorme assim, honra aí para nós te receber, compartilhar aí tuas experiências conosco. Acho que todo mundo aproveitou bastante. E quem quiser marcar uma consulta, se sentiu aí, se identificou com o que o doutor disse em relação a alguma situação e outra, o Dr. Hernani atende na Gomes Jardim 301, no Medplex Sul, e também no Centro Clínico Mãe de Deus. Doutor, qual o número do seu consultório em ambos os prédios? 418. Mas eu gostaria também de deixar claro aqui, para aqueles que têm o seu médico de coluna, que nós no Rio Grande do Sul fomos muito bem servidos. Nós temos excelentes colegas, nós somos um polo formador. Eu tenho serviço de fellow há 20 anos, ou seja, eu formo residentes de ortopedia e neuro que vão fazer coluna e se espalham pelo Brasil. E assim como eu, vários polos de formação existem em Porto Alegre. E que o gaúcho está muito bem servido, na média, pelos colegas de especialidade que são, em média, muito bons. Perfeito. Doutor, muito obrigado e até a próxima. Obrigado pelo convite.